Então, camaradas, vamos lá. De maneira bem telegráfica e bem rápida. Primeiro, a pergunta sobre o cenário político eleitoral em Recife, né? Primeiro, uma curiosidade, tem uma coisa engraçada. Quando você é candidato uma vez, as pessoas passam o resto da vida falando com você como se você fosse eternamente candidato, né? Então, assim... É impressionante, é muito engraçado essa coisa. Veja, eu já falei isso, inclusive, recentemente na internet. Teve até uma socióloga que pegou o post meu pra tirar onda, que eu falei que eu não compartilho da ansiedade eleitoral burguesa. Porque no Brasil, você termina uma eleição já conversando sobre a outra. No Brasil não existe ano não eleitoral. No Brasil existe ano mais eleitoral, mas no Brasil todo ano é eleitoral. Tanto é assim que nesse ano, a eleição acabou no passado. Nesse ano, só se fala de eleição. Em 2024, perfeito? Não compartilho dessa ansiedade, o que não significa a gente não pensar cenários, não traçar estratégias. Agora, o que não dá, por exemplo, é viver em função da eleição. Como se não existisse luta para tocar, como se não existisse pautas, como se não existisse demandas de organização da classe trabalhadora e por aí vai. Em Recife, o PT tomou uma decisão profundamente equivocada de integrar a base do governo do João Campos. O João Campos, apelidado de príncipe das construtoras, é o filho do Eduardo Campos, faz um governo que não tem nada, absolutamente nada de esquerda. Ano passado morreram mais de 60 pessoas em Recife no período de chuvas. E aí, tipo assim, galera, morreram porque a prefeitura simplesmente não fez o básico, sabe? Não fez uma política de saneamento básico, não colocou o muro de arrimo, deixou as pessoas morando em cima de barreira, ameaçadas de risco, que a Defesa Civil tinha dito que ia cair, que as pessoas não podiam continuar ali, e as pessoas continuaram porque não tem pra onde ir. A culpa não é individualmente do trabalhador, percebe? Tipo assim, o que a pessoa tem pra morar. A culpa não é individualmente do trabalhador, as pessoas morreram. Ano passado, em Pernambuco, morreram mais de 100 pessoas na época das chuvas. Em Recife, foram mais de 60. E o PT decidiu integrar a base do governo. João Campos agora ganhou 2 secretarias. Então, o chamado campo progressista, agora PT, PCdoB, PDT e por aí vai, tá todo no João Campos. Aí o cenário que se apresenta... O João Campos pagando de candidato progressista, vê que absurdo. Um candidato da extrema-direita, da família Ferreira, lá, que o Anderson Ferreira foi o candidato de Bolsonaro lá em Pernambuco, e um candidato da direita tradicional do governo Raquel Lira. Há uma preocupação que, repito, não é para substituir a luta popular pelo debate eleitoral, mas há uma preocupação desde já de ter uma candidatura de esquerda, popular, radical na eleição. Porque não dá para o João Campos ser o representante de um campo progressista e vai ter aquela chantagem que sempre tem, que é assim, a candidatura bolsonarista da família Ferreira vem forte. Aí a galera vai olhar assim, não, é o menos pior, tem que todo mundo apoiar o João Campos. Aí todo mundo vota no príncipe das construtoras, todo mundo vota no João Campos. E assim, de menos pior e menos pior, a gente parou em Bolsonaro, né? Então, focando novamente, que a prioridade é a organização da luta popular, politização e conscientização da classe trabalhadora. A gente precisa desde já criar as condições para que a classe trabalhadora de Recife tenha na eleição uma alternativa eleitoral. Uma alternativa eleitoral de esquerda mesmo. O Túlio Gadelha, citado pelo Gustavo Gaiofato, quer ser candidato a prefeito de Recife. Ele acha que seria um candidato de esquerda. Aí, meu amigo, veja, não dá. Não dá, né? Eu acho que a esquerda recifense pernambucana, e aí o PCB, PSOL, movimentos sociais e por aí vai, tem uma responsabilidade muito grande, porque na eleição passada a gente saiu fragmentado, teve alguns absurdos ali, né? A UP não declarou voto em ninguém, não apoiou, inclusive, a candidatura do PCB em Pernambuco. O PSOL lançou um candidato, enfim, não vou nem tecer maiores considerações. Acaba que na eleição mais disputada e competitiva da história de Pernambuco. A eleição passada foi a eleição mais competitiva da história de Pernambuco.
A candidatura do PCB conseguiu ser a candidatura mais votada da esquerda, porque não dá para considerar Marília Reis de esquerda, né, gente? Vamos lá. Candidatura, vamos botar Marília Reis como candidatura de centro, de esquerda. A nossa candidatura foi a mais votada, teve inclusive quase 3 vezes mais votos que a candidatura do PSOL. Se tivesse rolado a unidade de esquerda, com acesso, por exemplo, aos debates eleitorais, não seria um absurdo imaginar a gente beliscar ali, quem sabe, uma vaga no segundo turno. Porque a gente fez uma campanha sem dinheiro, boicotado pela mídia e conseguiu ser a candidatura de esquerda mais votada do Estado. Percebe? Então, para o cenário 2024, tem esse elemento. Eu acho que desde já, inclusive os militantes e todos os movimentos sociais, isso como está sendo gravado e vai ser passado depois, tem que chamar a responsabilidade, porque não dá para sair fragmentado como saiu ano passado, não. Percebe? E também não dá para apoiar uma figura como Túlio Gadelha, que não é de esquerda. Acho que isso é importante. E eu fecho. E por último, já estourou meu tempo, mas só um comentário rápido. Veja, não tem problema não falar que é marxista, viu? Inclusive, nem todo mundo precisa falar que é marxista, não. É para isso que existe gente como eu e o Gustavo. E a gente dá a cara a bater, a gente recebe ameaça, a gente é xingado, a gente é atacado, fica uma turminha aí no Twitter que não faz nada da vida e fica procurando vacilo da gente pra fazer hate. É isso, sim. A gente cumpre essa função de comunicador, de vocalizador, de uma posição política de maneira pública, porque várias pessoas não podem dizê-lo e que tudo bem. E tudo bem, muito tranquilo. O importante é que seus amigos, seus familiares, seus ciclos de amizade, todo mundo, isso não é bem assim. Esse negócio de privatizar a Petrobras é uma ideia merda da desgraça. Ó, esse material aqui, ó, esse negócio, como o camarada Cadu, né? Cadu falou, esse negócio do trabalho escravo está diretamente relacionado contra a reforma trabalhista e a terceirização. Tem que acabar, ó, pega esse material aqui, se liga nisso aqui. É importante todo mundo se colocar como agente comunicador no seu meio social, dentro das possibilidades. E aí eu sei que angustia, eu sei que é foda trabalhar em alguns ambientes, mas a gente precisa de comunistas trabalhando nesses ambientes. Eu, particularmente, não aguento mais comunista, historiador e assistente social. Sou doido. Agora, período de SISU, veio um bocado de jovem falar comigo: não, Jones, pô, eu sou marxista, gosto do seu canal, acho que eu vou fazer história. Eu faço não, meu filho. Vai fazer administração, vai fazer economia, vai fazer engenharia, vai fazer TI, vai fazer fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, sei lá que desgraça, mas não. Nada contra. Quem for historiador e assistente social aí, eu amo vocês, viu, gente? Mas já tem demais. Então, é isso. Tipo assim, fique tranquilo. É parte do jogo, é parte da dinâmica, não é algo para se aperrear, como a gente fala, a nossa gloriosa terra. Só aqui usar meu papel de mesa para roubar um segundinho, comentar de um camarada da Revolução Russa chamado Sverdlov. Inclusive o Jones cita ele num texto, acho que chama Mid e alguma coisa, não lembro. Mas é um texto sobre essa questão da projeção, que é um camarada que foi considerado por Lenin uma opção de sucessão, e é um cara que ninguém conhece, porque ele não escreveu livros, ele não fazia falas públicas, e ele não tinha nenhum tipo de papel muito proeminente. Eu acho que por vezes as redes sociais colocam um peso muito grande nisso, e tem uma importância, mas a militância é cheia de militantes invisíveis, que fazem as coisas funcionar todos os dias, que organizam, que conseguem verba, que formam as pessoas. Então, espaço para esse tipo de militância não falta, inclusive a gente precisa, porque é um trabalho muito difícil. Enfim, é isso. Boa. Só fazer primeiro o comentário do Cadu. É isso, né? A gente tem visto um processo de domesticação discursiva que prova, né, por A mais B, o que a gente está falando já há uma cota, né? A frente ampla não vai resolver os nossos problemas, não vai resolver as nossas questões. É importante que a gente tenha ciência disso. Para poder emendar com a colocação que o outro camarada fez, que é fundamental, né? Se a gente está pensando que o fascismo é de certa forma, é uma canalização, a transformação desse afeto político do ódio num motor, a gente tem que entender que o combate a ele não se dá a partir da ideia de um amor à passividade. Porque o que a gente viu em 2018 e 2019 é ninguém solta a mão de ninguém, não passarão, não vai ter golpe, ó! Passou a boiada. Essa é a verdade. Passou tudo. Porque enquanto a gente tem uma posição de passividade em relação a esse enfrentamento, essa ideia moral, né, de que a gente é superior, que a gente não pode, que o ódio é uma coisa feia. Gente, pelo amor de Deus, né?
a galera ali, né, da organização da Revolução Soviética, ali nos Montes Urais, onde tinha uma tal de família Romanov, precisou tomar uma decisão. E ali foi feito. O que eu acho que é fundamental a gente entender é o seguinte: a gente não pode negar o afeto da política. Não pode, de forma nenhuma. Porque, justamente, o bolsonarismo, o fascismo, se mobiliza através da potencialização desses afetos, né? É o ódio à mulher, é o ódio ao negro, é o ódio ao LGBT, que são todos recursos históricos da ideologia dominante, que servem para poder explicar a crise capitalista, né? Para não poder mexer na sua estrutura. E é importante que a gente entenda que não é através da renúncia aos afetos, mas é o contrário, é a gente abraçá-los, mas a gente abraçá-los e entender o seguinte: a gente precisa de amor, sim, nós precisamos de amor, nós precisamos nos mover por um sentimento que ultrapasse o nosso indivíduo, a nossa ideia de particular, porque a revolução, se ela é um processo coletivo, a gente não faz a revolução porque eu acho maneiro, porque eu acho a estética legal, porque eu tenho uma foice e um martelo no meu perfil do Twitter. Eu a construo porque ela significa um processo de emancipação de todo mundo, que também significa o meu processo de emancipação. É isso. É amor aos nossos, paciência com os nossos, escuta aos nossos. É difícil, gente. É foda, eu sei. É difícil conversar com gente que tá ali, pá, né? Mas tem que ter paciência. Infelizmente não tem jeito. A gente não pode assumir uma posição soberba, uma posição elitista, pequeno-burguesa, de achar que a gente tem razão e por isso as pessoas devem escutar a gente como se a gente fosse a luz que emana a verdade absoluta. Isso é uma bosta. Essa posição é um lixo. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente desconsidera o outro. A gente acha que o outro é uma esponja, que está lá para absorver o que eu vou falar. Por isso que, até fazendo um parênteses aqui, com relação à questão, por exemplo, muita gente conhece o canal, né, vê os conteúdos, e uma coisa que me incomoda é que muitas vezes a gente acaba vendo comportamentos de determinados segmentos que reproduzem o conteúdo do canal, que reproduzem as minhas falas como repetições mecânicas. E isso não serve. Não serve porque não produz debate político. Não serve porque não produz a ideia de realidade. Por isso que a gente tem que ter amor, paciência, escuta, ter todo esse processo junto aos nossos. E a gente tem que também sentir ódio. E muita raiva. Porque, cara, você olhar uma pessoa como o Luciano Hang e não ter raiva, você tá morto por dentro. Você tá morto. Você olhar alguém, um grupo de empresas que usa trabalho escravo e a nota dos produtores de uva é que eu fiquei, né? A nota dessas pessoas, a nota pública é que hoje em dia tá todo mundo sustentado por política assistencialista. Ninguém quer trabalhar. Você vai sentir o quê? Você olha a juventude precarizada, tendo que trabalhar 14 horas numa bicicleta de iFood. Eventualmente o jovem que morre nesse processo. E o que o iFood faz? Suspende o usuário porque ele estava muito tempo inativo. Você tem que sentir o quê com isso? Tem que sentir raiva. Tem que sentir ódio. Mas entender que o sentimento de ódio, ele tem que ser canalizado. Ele precisa ser organizado para não se tornar ação espontânea. Para não achar que fazer qualquer coisa vale. Não vale. Não vale porque não representa ganho político. Fundamentalmente. E a última questão é isso. A gente precisa entender quais são os espaços que a gente está inserido e como a gente pode avançar de acordo com cada possibilidade. Porque tão importante quanto a gente divulgar a palavra é feio, né? Parece um negócio meio jesuíta, né? É ótimo? Tá bom. Se o homem diz, está dito. Então, se a gente tem essa possibilidade de divulgar a palavra, a gente tem que também entender que tem certos limites. Da mesma forma, para poder fazer um paralelo que eu acho interessante, muita gente às vezes vem perguntar: meu tio, meu primo, não sei o quê, é um bolsonarista, e eu tô tentando convencer ele, não sei o quê. Primeiro,
Você não tem que convencer ninguém de nada. Você não tem que convencer ninguém. O seu trabalho não é de catequizar ninguém. Você não tem que fazer que essa pessoa reproduza mensagens. Você traz a realidade, você conversa, você a escuta. Eu acho que até a gente pode associar essa ideia de amor a essa questão de a gente poder escutar a outra pessoa, escutar os seus apontamentos e as suas questões. Agora, a gente tem que normalizar esse ódio e, sobretudo, entender que a gente tem certos limites em determinados espaços. E a gente pode, por outro lado, canalizar nossa energia em algo que produza ganhos positivos. Como, por exemplo, talvez no trabalho todos os dias eu não alcance nada, porque aquele discurso já está consolidado, porque a galera não quer ouvir. E, gente, meio que paciência, né? É isso. Às vezes não tem como avançar. E é uma avaliação muito complicada de ser feita, muito difícil de medir. E eu acho que é só através da experiência, através, sobretudo dessa posição de humildade, de estar ali escutando, entendendo, tateando o território, que a gente consegue fazer esse avanço. Para a gente poder jogar as nossas forças para outro lugar, que eventualmente possa ser mais produtivo, que eventualmente possa produzir determinadas vinculações, determinadas formas de enxergar o mundo que sejam mais frutíferas, né? Nesse sentido de colher melhor mesmo, né? De colher mais, de colher no tempo certo. É igual primavera, gente, é isso. As flores nascem num determinado momento da história por um motivo, porque é o tempo para fazer essa colheita. Acho que a gente tem que estar ali como jardineiros, né? Manipulando, cuidando, tal. E na hora de colher, a gente colhe. E não querer forçar esse processo anteriormente, porque senão a gente só produz irritação, estresse, ansiedade, blá blá blá. Então acho que é isso. Desculpa, passei um pouquinho aqui. Queria mandar um beijo aí pro meu tio Flávio. Não é, sei lá, né? A árvore genealógica estralou agora, porque tem alguma... isso aqui vai virar um caso de família, né? Mas, respondendo então primeiro a sua pergunta, eu vou fazer na ordem inversa. Acho que a classe trabalhadora que se viu, de certa forma, garantida ali pelo bolsonarismo, pelo discurso bolsonarista, ela está dentro dessa dinâmica por duas razões principais. E lembrando que isso aqui é uma avaliação particular, tá? Primeiro, é uma questão justamente da ordem material, né? A contradição econômica pega nessas pessoas e a gente teve todo o terrorismo midiático que foi feito pela Globo e por todos os grandes grupos, com o cano saindo dinheiro do petrolão, e aí você produziu, né, uma imaginação coletiva que fez se acreditar, né, que o PT destruiu o Brasil da forma como eles colocam. Então tem essa primeira razão, né? É uma carestia material que se alicerça no discurso bolsonarista, que se junta com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro diz que vai mudar tudo isso aí. É o discurso da radicalidade. O Bolsonaro transfere algum tipo de radicalidade, por mais que a gente saiba que essa radicalidade está ligada a um projeto político nefasto, né? Um projeto político horrível, mas responde a um anseio. Responde ao anseio da classe trabalhadora, que vê sua condição material se deteriorar e que não encontra explicações. E aí o outro ponto é que isso se conecta com a classe trabalhadora de forma mais geral, porque o Bolsonaro nada mais é do que um homem médio, né? É um homem do pensamento médio, alguém que caiu lá de paraquedas, assim. É um instrumento da classe dominante que tá lá, né? E aí eu acho que todos os elementos discursivos que ele produz, né? Machistas, LGBTfóbicos e tal, são todos processos que estão historicamente construídos e que são, quando ele levanta esse discurso, muito mais fáceis de serem justificativas para a crise. Para isso, acho que não existe receita, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Não tem como eu, Gustavo, sobrinho do Flávio, dar uma forma de ação, porque eu não estou inserido dentro daquela realidade. Então acho que cabe às pessoas que estão junto, mais próximos, como você ou qualquer outro colega que tenha essa proximidade, antes de trazer as respostas sobre a crise, ou sobre qualquer coisa assim, é a gente fazer as perguntas, né? É a gente escutar o que essas pessoas têm a dizer. Porque elas não acreditam nisso à toa, né? Tem alguma coisa ali.
E eu acho que quando a gente está disposto a ouvir o que aquela pessoa está tratando, e aí a gente se arma com estudo, com militância, com organização, a gente consegue criar uma estrutura, não diria mais segura, mas mais sólida de como responder essas coisas. E entender, né, muitas vezes, que a gente não vai trazer ninguém do dia para a noite. Processo que demora anos, assim, pode demorar muito tempo. Talvez a gente não tenha esse tempo. Mas existem essas formas, né? Tanto que o próprio canal, né? Acho que meu, do Jones, do Luigi, sobretudo, é um processo de entrada nessas ideias e de progressiva adaptação a isso, né? Então, eu não tenho uma resposta pronta para dar de como fazer isso, porque vai depender de quais são os anseios e as perguntas que seu pai ou seus colegas dele têm com relação à realidade deles. E aí o estudo vai servir para isso, né? Para a gente conseguir se armar para poder não só rebater, mas trazer outras questões que eles possam ver que eventualmente não é o PT. E a mesma coisa com a professora, assim, né? Eu acho que funciona mais ou menos nessa mesma dinâmica. Uma juventude que está radicalizada, aí fazendo gancho para a segunda pergunta, sobretudo com relação a essa questão, né, de um masculinismo muito grande, uma ideia misógina, né? Eu acho que esse é o termo, misoginia pura. E eu acho que vem justamente desse grupo de jovens que está ligado a, geralmente, filhos da classe trabalhadora, filhos de uma classe média, que vê também essas condições de deteriorarem e vem a propaganda, né, que eles têm que ser os comedores, que eles têm que ser os foda, não sei o quê. E de repente eles não têm mais direito a esse lugar, né? De repente... Nossa, né? De repente as mulheres são pessoas, né? Elas têm poder de decisão sobre as coisas. Então eu acho que esse processo da ideologia dominante cria meio que uma... Como é que é o nome daquilo? Que não é faísca, mas... Não só um gatilho, mas cria um curto-circuito. Cria um curto-circuito na cabeça do jovem, porque ele está recebendo propaganda o tempo todo daquilo, e de repente ele não pode performar daquela forma como ele é esperado. Nesse sentido, eu acho que é muito importante para que nós, homens, façamos esse enfrentamento discursivo abertamente. É a gente não tolerar essas posições. Como, por exemplo, né, os colegas do seu irmão, né, que você falou. Os colegas do seu irmão fizeram esse enfrentamento, quando ele faz isso, de denúncia, para poder parar essa pessoa. Acho que, nesse sentido, o papel que pode ser atribuído a isso é a gente entender que são jovens que estão sendo radicalizados, a gente tem que combater essa radicalização. Através, sobretudo, de determinadas posições em que a gente possa se expor, se posicionar frontalmente contra isso. Então é quando rola uma piadinha machista, uma piadinha não sei o quê, não é engraçado. Isso não é pra rir. E não é, eu vou perder meu amigo. Foda-se que você vai perder seu amigo. É isso, sabe? Porque eu acho que é esse enfrentamento, é esse não enfrentamento que produz, né, essa liberdade de ação. E a gente sabe que Monark, MBL, Red Pill, toda essa galera tá alinhada, Petri, essa galera tá toda alinhada com um projeto político supremacista. Essa é a ideia. Eles são nossos inimigos. E isso fica cada dia mais claro. Acho que até é interessante, né? Porque eu colei em alguns desses programas. Colei por quê? Porque, como bons oportunistas, o que eles queriam? Surfar a onda do hype. E a gente surfou. Olha, a gente atingiu lugares que a gente nunca atingiria só pelas nossas redes. E agora é fazer a crítica nessa direção. E da primeira pergunta, que é em relação a estar inserido nos espaços, né, de eventualmente estar fazendo pouco, né, não estar inserido na realidade trabalhadora, sim, essa é uma questão. Agora, cabe a gente, dia a dia, se mobilizar para alterar isso. Eu não vou falar que amanhã eu vou estar inserido e vou fazer tudo. Não vou. Não vou por uma impossibilidade. Agora, essa responsabilidade de propagandear de agitação é minha também, como o camarada apontou, de agitação pública. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já apresentou um vídeo do Jones, já apresentou um vídeo meu, já apresentou um vídeo de alguém para falar sobre isso. E é passo de tartaruga. E a gente mobiliza isso, fala, de novo, por isso que é importante. O conteúdo do YouTube não é o que vai mudar o Brasil. Não é o Twitter que vai mudar o Brasil. A gente arma as pessoas de teoria, arma de argumentos, qualquer coisa assim, mas a gente tem que bater nessa tecla, que isso não se altera sem a nossa organização.
que isso não se altere se a gente estiver inserido nos espaços. Agora, a gente pode também, né, se resignar e achar que, bom, porque o Lula fez o mínimo, a gente pode aceitar o mínimo. Esse é um caminho. Esse é um caminho. E esse caminho, o resultado dele está aí. Se a gente quiser se guiar por isso, fica à vontade. Não é o papel dos comunistas se colocar nessa posição. Antes de passar para o Jones, comentário muito breve e uma pontuação aqui. Eu não sei se é a mesma pessoa, mas na época que eu estudava lá, tinha uma professora que fazia campanha pro Écio. Não sei se é a mesma pessoa. Não, era professor de português. Então é uma questão antiga aí. Inclusive, eu não sei como tá agora, mas na época que eu saí, tava com um histórico de neonazismo fudido lá. Não sei se... Então, camaradas, primeiro eu esqueci de comentar a pergunta anterior sobre o ódio de classes. Gustavo fez um comentário perfeito, mas só quero fazer, assim, um adendo bem rápido, assim. Pra mim, não existe maior exemplo de privilégio branco do que esse discurso de amor. Não pode ter ódio, amor, não sei o quê. Meu irmão, quem pode se dar o direito de não sentir ódio no Brasil é um homem branco com grana. É a única categoria sociológica que tá justificado não tá puto no Brasil. Sabe? É isso. Fora isso, o rap sempre falou muito de raiva, de ódio, de não sei o que, e por aí vai, né? O pessoal falava muito, por exemplo, do Facção Central, as músicas violentas, não sei o que. Não, pô. Meu irmão, violência, vocês vão ver, se um dia a gente tiver a revolução e eu for o ministro da Justiça, aí vai ver o que é violência. Dito isso, vamos lá. Primeiro, sobre a questão da industrialização, não vai rolar industrialização no Brasil, vai rolar políticas industriais, vai ter alguns nichos e tal com o governo Lula-Alckmin. Mas por que eu disse que industrialização é um processo sempre violento? Porque é um processo de mudança radical do modo de vida das pessoas. Então, é uma mudança muito drástica, por exemplo, você sair de uma cidade de 50 mil habitantes que vive da agricultura e morar numa metrópole de 1 milhão de habitantes que tem uma produção industrial. Isso é uma transformação, assim, violentíssima. Eu fico pensando qual foi o impacto que não teve, por exemplo, daquelas levas de imigrantes do sertão ou do agreste do Pernambuco que vinham morar em São Paulo e trabalhar no ABC Paulista. O que aquilo não é de transformação radical de padrões culturais, familiares, de consumo, etc, etc. O problema aqui do Brasil... Porque, vejo, e aqui eu vou falar uma coisa meio dura, que quem sabe mais um motivo para cancelamento no Twitter. Toda industrialização é poluente, e a gente tem que poluir. Ponto. Porque não dá para construir mais de 6 milhões de casas como a gente precisa. Não dá para fazer saneamento básico, porque metade do Brasil não tem saneamento básico. Não dá para construir trem, metrô que a gente precisa sem poluir. Perfeito. Qual é o X da questão? Ter uma estratégia de desenvolvimento econômico, que no meu ver, necessariamente socialista, que cria as condições para ir acabando com a poluição hoje totalmente desnecessária do ponto de vista tecnológico e que cria uma base produtiva que vá criando a superação da dependência de, por exemplo, emissão de gases de efeito estufa. Exemplo prático e concreto. A gente não precisa andar de carro individualmente, como a gente anda. Isso é tecnologicamente desnecessário. Mas o que a gente precisa para superar o carro enquanto transporte individual? Trem, pra caralho. Metrô, para um caralho, de norte a sul. Porque esse negócio de ciclovia, isso é delírio pequeno burguês, viu? Acho muito massa uma ciclovia e tal, mas só gosta de trabalhar de bicicleta que não tem trabalho pesado, viu, brother? Na moralzinha mesmo, viu? Ciclovia é massa, é importante, mas é transporte complementar. Precisa de trem, de metrô e de um busão que funcione, mas principalmente trem e metrô. Então, por exemplo, isso é tecnologicamente desnecessário, dá pra gente dar um encaminhamento pra isso agora. Agora, o agora é tipo assim, começar a construir agora, né? Evidentemente que demora um pouco, mas isso é tecnologicamente desnecessário. Agora, por exemplo, o Brasil pode abrir mão hoje de, por exemplo, não crescer o consumo de cimento, que é algo ruim para o meio ambiente? Não. Por
porque tem 6 milhões de pessoas que não tem casa. E se você bota as pessoas que moram em favela, em situação precária e não sei o quê, dão mais de 20 milhões. Então, por exemplo, a gente tem que crescer o consumo de cimento e aço. Ponto. Isso é ruim para a natureza. Só que aí a gente precisa ter um processo de industrialização que a gente aumente o consumo de cimento e aço fazendo uma reforma urbana nesse país, mas que a gente tire o transporte individual de cena, que a gente tire fontes de energia poluentes, que a gente aumente a capacidade científico-técnica e produtiva para a gente usar energias renováveis, maremotriz, energia eólica com muito cuidado, porque a energia eólica não é tão não poluente assim não, viu? Tem um debate aí muito interessante, energia solar e por aí vai. Mas veja, não existe um processo de industrialização sem uma transformação radical do poder político, sabe? Eu acho que esse é o centro da questão. Industrializar o Brasil é um bagulho de louco, porque tem como pressuposto, por exemplo, no mínimo, para a gente falar de industrialização séria, tem uma camisa aqui da MST, não existe industrialização sem reforma agrária. Ponto. Sim. Não existe industrialização sem reforma agrária. Para baratear o fornecimento de matérias-primas, para criar mercado interno, um consumidor mais robusto e por aí vai. E aí, bicho? Vai ser a reforma agrária do governo Lula Alckmin? Sabe? Não vai. Assim, sobre essa questão dos jovens que estão tendo acesso a esse conteúdo de extrema-direita e tal, eu gosto muito de brincar, de fazer piada na internet. Só que, às vezes, eu acho que tem coisas que não deveriam ser objeto de piada. O negócio do Calvo da Campari, quem me acompanha nas redes sociais reparou que eu não falei nada sobre aquilo. Não fiz nenhuma piada, e veja, nada contra quem fez. Assim, eu não acho que aquilo é motivo de piada. O que eu tô fazendo? Eu tô estudando esse Red Pill e essas redes para produzir um vídeo. Então, na semana que vem, quando eu voltar para Recife, acho que lá para quinta-feira, eu devo estar indo para casa de Cauê gravar, para fazer uma análise e explicar por que isso faz sucesso, como é que circula esse material, como é que a galera tem acesso. Porque, assim, né, eu entendo a função do humor da política, né? Eu mesmo, quando tô falando, vocês perceberam, eu faço várias gracinhas, várias piadinhas, né? Enfim, eu entendo a função do humor da política, mas me preocupa, às vezes, como a galera memifica tudo. Veja, o que a gente viu foi um cara, por causa de um vídeo piada, ameaçar uma moça de morte, porque é isso. Ah, não, mas foi só ameaça. Não, até acontecer sempre é só ameaça. Sabe? Só deixa de ser ameaça quando acontece. Né? Ameaçar uma moça de morte. E o cara era um digital influencer que tem peso e que fala para milhares de pessoas. E que fala coisas absurdas. Por exemplo, eu pesquisando, vi um vídeo do cara. O vídeo do cara, bem na lógica, tipo, todo carnaval em Recife tem a campanha Não é Não, né? Dizendo assim, não assédio, quando a mulher diz não é não. Tem um vídeo do cara, ele dizendo que a mulher não tem dinâmica psicológica para dizer um não de verdade. Então, na dinâmica, quando a mulher diz um não, a mulher está, na verdade, querendo dizer um sim. E ele explicando a teoria, em todas as aspas possíveis. Veja, isso é gravíssimo, tá ligado? Isso é um condicionante comportamental para, por exemplo, violências sexuais. Não, ela não quer dizer não de verdade, sabe? Então, assim, eu não fiz piada nenhuma, nem vou fazer, vou gravar um vídeo no canal, tá saindo aí provavelmente na outra semana. E, por último, já estourei meu tempo, mas eu peço uma tolerância aqui da mesa, que é o seguinte, veja, gente... Ninguém aqui, veja, não me confundam, por exemplo, com Ciro Gomes ou a turma do PDT, que tem uma mágoa do Lula e que acha que o povo é burro, é por isso que o Lula é popular. Ou então com algumas correntes trotskistas que acham que o Lula é popular e tal, porque eles são pelegos, enganam as massas e é uma crise de direção. A gente reconhece com muita tranquilidade os motivos objetivos da popularidade do lulismo. Eu já disse isso várias vezes nos espaços internos do meu partido, e eu posso falar isso aqui sem nenhum medo, com muita tranquilidade, que em Recife, durante a pandemia, o PT fez mais doação de alimentos nas comunidades trabalhadoras do que qualquer outra organização de esquerda. Muito mais. Então é natural que no momento, por exemplo, de uma eleição, a massa trabalhadora se volte para o PT. Tanto foi assim que, em Pernambuco, o voto de legenda no PT
foi para deputado estadual, ficou entre os 10 mais votados. 130 mil pessoas votaram na legenda PT. Não sabia nem que deputado era, vou votar no PT. Pá. Veja, o voto de legenda do PT teve mais votos do que, por exemplo, os votos do PCB, UP e PSOL, deputado estadual. Então, assim, eu compreendo perfeitamente isso. E aí, quando a gente faz a crítica ao PT, a gente não parte do pressuposto, isso é importante, viu, gente? Ninguém parte do pressuposto que a gente é perfeito, não. Inclusive, quem acompanha meu canal vê que a coisa que eu mais faço é falar dos erros do próprio campo marxista, próprio campo comunista que eu estou inserido. Eu acho o nosso campo, o movimento comunista no Brasil, muito branco, muito acadêmico, muito pequeno burguês, muito descolado da realidade. Acho que tem muito professor da USP, da Unesp, da UFRJ, que é muito bom para falar da melhor tradução do alemão, do Capital, de Karl Marx, mas se você perguntar como é que é o sistema de transporte na cidade dele, ele não sabe porque o infeliz nunca pegou um ônibus. Eu acho que a gente tem vários problemas. Eu me preocupo muito quando a gente tem dirigentes de lideranças políticas no campo comunista, que você abre o Instagram, todo mês tem uma fotinho na Europa, mas nunca foi na maior comunidade da cidade dele. Perguntei a ele, como é que tá no Capão Redondo? Ele não sabe, mas ele sabe Paris. Tem sempre aquela foto brega com a Torre Eiffel, um vinhozinho. Enfim, aí depois eu falo mal de Stalin. Ó, que às vezes você vai matando, viu, gente? Veja, eu entendo tudo isso, viu? Eu, inclusive, sou muito crítico. Quem tá acompanhando meu conteúdo, tá vendo que, inclusive, eu tenho cada vez mais que olhar pra gente. Porque na política não existe vítima. Na política existe derrotados, sujeitos políticos organizados. Se colocar no lugar de vítima, que é assim, a gente foi derrotado, mas porque o outro fez sacanagem com a gente, o outro fez isso, o outro fez aquilo, certo? E tu não cometeu erro nenhum. Porque assim, se tu foi derrotado, parceiro, algum erro tu cometeu no caminho. Então se a gente não lidera a esquerda brasileira, a gente os comunistas, a gente tá cometendo erros também. E o que eu durmo e acordo todo dia, é pensar como aumentar o trabalho de base, a organização política, a influência, como chegar. Antes de vir para cá, para São Paulo, eu estava acertando o valor de um serviço com as amigas que vão fazer um mapeamento socioeconômico e político eleitoral dos meus votos na eleição passada em cada bairro do Recife, para a partir daí eu ter um mapa para fazer um planejamento político-territorial, para dizer assim, ó, os bairros populares em que tem mais chance do trabalho de base do PCB prosperar, porque a galera já sabe quem é a gente e votou na gente. Então, encomendei esse material para a gente ter um mapa de, pô, vamos crescer nos maiores bairros de Recife, nos maiores bairros populares. A gente sabe disso. Agora, veja, isso é uma caricatura. O fato de que o Lula ser a figura viva, mais popular da política brasileira, não é nem da esquerda, é da política brasileira. Lula é a figura viva mais popular da política brasileira. O fato do PT ser o partido com maior inserção na classe trabalhadora não nega os erros deles, não nega a necessidade do debate e não nega, inclusive, que essa própria inserção de massas que o PT tem não é usada para transformação social. Ou é? Ou a gente tá vendo o PT mobilizar pra caralho? Ou a gente tá vendo o PT pautar na sociedade a revogação da contra-reforma trabalhista, a revogação da reforma do ensino médio, essa aberração? A gente tá vendo isso? Não, o ministro petista do governo Lula falou que não quer revogar a reforma do ensino médio. Falou que só quer fazer algumas mudanças. Ou eu tô mentindo? Não é verdade? É verdade? Não tem que criticar? Tem. Agora veja, ninguém acha que tá tudo bom, não. Eu particularmente acho que tá muito ruim. Se eu tivesse capacidade de decisão, por exemplo, o movimento comunista brasileiro nesse momento estava fazendo uma campanha nacional pelo piso da enfermagem. Se eu tivesse capacidade de decisão, que tem mais de 2 milhões de enfermeiras no Brasil, altamente organizadas, mobilizadas, boa parte delas mulheres, chefes de família, uma parte substantiva mulheres negras, que você organizando essa base, você não organiza só as 2 milhões de trabalhadoras, você pega uma influência territorial gigantesca. Porque se tem uma profissão que ainda é socialmente respeitada, é a da enfermeira no bairro. Tem um bairro que tem enfermeira, tipo, você ter essa pessoa, uma relação positiva com ela dizer assim, não, essa galera é massa, essa galera eu conheço, a galera tá junto comigo na luta e tal. O trabalho territorial ali, porra, bicho, vai pra outros patamares. Eu colocaria isso como prioridade, mas eu não decido as coisas sozinho.
Mas, infelizmente, tem muitos marxistas que não sabem o que é o piso da enfermagem, mas que são muito bons para debater qual é a melhor tradição de alienação e estranhamento no capital. Tem esse problema, e é parte da nossa luta acabar com isso, porque a gente não tem que combater só o liberalismo de esquerda na esquerda brasileira no geral, não. A gente tem um debate também para varrer um marxismo acadêmico, elitista e branco, que ainda é muito forte, e branco sem nenhum problema, sem nenhum preconceito aí, viu, Gustavo? Eu tenho até amigos que são branco enquanto categoria sociológica de branquitude, vocês entenderam? Gustavo já tá de cabeça baixa e triste, pô. A gente tem um debate para enfrentar isso também dentro do marxismo brasileiro, se a gente quiser ser sujeito da Revolução Brasileira. Isso é parte do debate do Mano Brown, do voltar para a base. Porque a base trabalhadora brasileira, a base, ela é periférica, ela é majoritariamente feminina e ela é negra. Essa que é a base que a gente está falando. Estourei muito tempo, né? Desculpa. Está surgindo boas perguntas sobre a contra-reforma do ensino médio, né? Vamos relacionar com o debate da rodada anterior. Veja, o que a contra-reforma do ensino médio faz, como bem colocou o Eros, é reduzir a capacidade analítica dos estudantes. Ela quer um estudante que saiba ler, e nem tanto, né? Textos nem tão complexos, ler o básico, escrever e fazer conta. Isso deixa essa molecada mais suscetível a esse conteúdo da extrema-direita, viu? Porque é uma molecada com menos capacidade analítica, com menos capacidade de discernimento, com menos, inclusive, formação ética pessoal. Veja, porque a formação ética pessoal passa por ensinamentos no seio da família, do ambiente de amigos e tal, mas passa também por você ir aprendendo que certas coisas já aconteceram, por exemplo, na história, que são errados. O caminho que determinadas escolhas podem levar. E quando você priva a molecada disso, você está facilitando material humano para a fascistização. Aí, inclusive, a gente volta até para o começo do debate. Veja, a relação entre fascistas e liberais. Quem foi que fez a reforma do ensino médio? Foi aprovada no governo Temer, o ministro da Educação era o Mendonça Filho, foi promovida intensamente pelo Todos pela Educação, daquela moça lá, Priscila, e com apoio de Tabata Amaral e companhia. Todo mundo é liberal, pô. Todo mundo diz que é antifascista, todo mundo diz que defende a ciência, todo mundo diz que é a favor de vacina, todo mundo diz que ciência é bom, que tem que usar camisinha, que vacina não vira jacaré e por aí vai. Mas estão criando as condições objetivas para a gente ter uma juventude cada vez mais capturada pela extrema-direita, por esses discursos incel, fascistoides e por aí vai. Veja, revogar, e aí, de novo, o que a gente debateu incessantemente aqui, veja, revogar contra a reforma do ensino médio é parte de disputa política e ideológica, de projeto de país. Quando o ministro Camilo Santana diz que não quer derrubar reforma do ensino médio, ele está dizendo que ele aceita, na disputa política do Brasil, a condição de que milhares de jovens vão ser tendencialmente mais facilmente capturados pelo discurso extrema-direita. E que ele não vê isso como um problema. É isso que ele está dizendo. Aí não vai criticar, não? Tem que criticar. Inclusive, não só criticar. Durante o período da transição, a majoritária da UNE, dirigida pela UJS, que é a juventude do PCdoB, estava com uma posição contra a revogação da reforma do ensino médio, defendendo que tinha que ter só uma revisão. Pelo que eu andei acompanhando, acho que eles mudaram de posição, está se criando uma espécie de consenso assim, nas esquerdas, pelo menos discursivamente, pelo menos de boca, de que não dá, que tem que derrubar isso. E agora, finalmente, a majoritária da UNE parece que deu no tranco e está pela revogação da reforma do ensino médio. Então a UBS também entrou nessa agora. E assim, tem que pressionar todas as entidades estudantis, sindicais, movimentos, cobrar os deputados, porque assim, não dá, viu? Se a gente mantém essa contra-reforma do ensino médio, e aí tem várias outras coisas que também não tem tanta visibilidade. Não sei se vocês sabem, eu já dei aula numa escola da Polícia Militar. Então eu falo com vivência sobre o que é aquilo ali. Passei em 10 meses ali. Inclusive eu preciso até escrever ou lançar um vídeo, que eu nunca contei essa história, como é
um comunista entra na escola da PM, vejam o que aconteceu. Preciso até produzir conteúdo sobre isso. Enfim, as escolas cívico-militares do Bolsonaro também, o ministro Camilo Santana falou, não, vamos estudar para ver. Vamos estudar para ver. É outro tema que já a gente tem que dar em cima também. Não, que escola militar, pô. Que quer dar aula, sai do exército e vai fazer pedagogia, hein? Feliz. Por último, eu quero deixar uma mensagem. Vejam, eu sou um otimista pessimista. Num grupo lá de amigos que a gente tem de Recife, né? Tá eu, Eribaldo, Euclides, Maxwell e Paulinho. A gente tem uma brincadeira que fala que é o eribaldismo cultural, né? Que é a teoria que tudo que pode dar errado vai dar errado no Brasil. E que é uma teoria que normalmente dá certo, né? Porque nem futebol a gente tá ganhando mais. Mas veja, a despeito da situação, a gente tá numa situação muito delicada. A situação não tá tão boa como parece, não. A despeito de a gente tá numa situação muito delicada, com muitos fatores desfavoráveis para uma vitória. E a vitória que eu falo aqui, gente, a vitória é uma revolução brasileira, viu? Eu tenho muita esperança, porque eu tô vendo que finalmente, demorou muito tempo, o marxismo tá deixando de ser um artigo de departamento acadêmico e tá circulando cada vez mais pela classe trabalhadora nos sindicatos, nas conversas de roda de bar, nas artes, nas músicas. É muito doido você pensar que tem muitos cantores, cantoras famosas que estão acompanhando o conteúdo do Gustavo, que está acompanhando o meu, da Sabrina, do Ian e tal, e tá falando isso nas músicas, no teatro. Pô, eu vim pra cá para participar de uma atividade de um grupo de teatro que está fazendo uma peça sobre Coluna Prestes. Amanhã eu vou estar na Biblioteca Mário de Andrade, 5 horas da tarde, inclusive dando uma palestra sobre Coluna Prestes, todo mundo convidado. Pô, o grupo está fazendo uma peça sobre Coluna Prestes. A gente tem uma maior circulação do marxismo, o marxismo enquanto ele deve ser, enquanto alma viva, não só como um olhar, uma perspectiva na sociologia, na antropologia, na ciência política, na história. Muito massa, tudo isso, tem que ter mais, assim. Quase não tem, a propósito, né? Existe uma lenda, não sei se alguém que é do serviço social, existe uma lenda que fala que serviço social é um curso marxista. Isso é mentira, viu, gente? Quando eu entrei lá eu descobri que isso é conversa. Quase não tem marxista no Brasil, nas universidades, mas o pouco marxismo que tinha ficava restrito às universidades. A gente está passando por um processo histórico com todos os limites, contradições, problemas. É pequeno, mas que o marxismo é cada vez mais uma realidade. Luta de classe já deixou de ser jargão acadêmico. Falo com tranquilidade. Não é ainda a linguagem das amplas massas trabalhadoras, os 150 milhões de trabalhadores. Não é ainda. Mas luta de classe já deixou de ser jargão acadêmico. Exploração voltou a ser um tema falado no dia a dia. Burguesia voltou a ser falado no dia a dia de várias pessoas. Então tem sementes positivas surgindo. Percebe? Acho que tem coisas positivas surgindo e que a gente pode potencializar muito mais para isso, enquanto tarefas imediatas. A gente precisa ter muito mais organização, a gente precisa ter muito mais disciplina, a gente precisa ter muito mais planejamento na ação política, porque o que mais tem no Brasil é leninista que não sabe planejar, e se não sabe planejar não é leninista. A gente precisa pensar concretamente no que é a classe trabalhadora brasileira. Sabe, não dá para, por exemplo, a gente olhar para temáticas fundamentais como a questão racial e dizer que é uma questão identitária, quando a maioria da classe trabalhadora é negra. Percebe? Tipo, inclusive, semana que vem está saindo um artigo, Nelson Werneck Sodré, Revolução Brasileira e Questão Racial, em que eu debato isso. Inclusive, não dá para lembrar da importância da luta patriarcal só no 8 de março também. E construam um 8 de março na cidade de vocês, viu? Lá em Recife eu me inscrevi para estar lá na creche ajudando a galera que tem filho a colar no ato, ajudem na construção, para além de só chegar. Chegar é importante, inclusive, é fundamental. Para além de só chegar, ajuda na construção. E eu acho que tem uma terceira tarefa imediata. A política não pode ser resumida às eleições. Reafirmam. Mas o Brasil, essa desgraça, tem eleição a cada 2 anos. É uma ideia merda. Eleição a cada 2 anos. E ano que vem vai ter eleição. Desde já, prestem muita atenção nesse discurso de menos pior. Porque toda eleição vem essa conversa
de menos pior, de menos pior, de menos pior, de menos pior, e o fascismo, e menos pior, e o fascismo, e menos pior, e a gente acaba de menos pior e de menos pior caindo no buraco que a gente tá. Então é importante, desde já, que nas lutas sociais, sem substituir a luta de classes pela mera disputa eleitoral, que a gente pense sim em alternativas eleitorais concretas, radicais e com potencial de voto, que não seja só meia dúzia de pessoas votando, sabe, que tenha realmente influência de massas, para que a gente consiga aumentar as contradições e as tensões do capitalismo e ter, por exemplo, uma prefeita comunista em São Paulo e ter um prefeito comunista em Recife e por aí vai. Inclusive, tamo aí. Isso é importante também no processo de organização popular, porque, repito, a luta política não se resume à luta eleitoral, mas é parte, sim, da tarefa dos comunistas ter uma política eleitoral eficiente e sair dessa era de amadorismo. Muito obrigado, agradeço a presença de todo mundo, adoro vocês. Acho que o Jones já fez os apontamentos fundamentais para as outras questões que foram trazidas, né? Acho que é importantíssimo a gente pensar em como é fundamental a gente questionar estruturalmente esses pontos, né, da reforma do ensino médio, de como a gente pode frear o avanço da juventude nesses termos da extrema-direita. Mas eu queria mais fazer a pergunta pro camarada... Desculpa, qual é o seu nome? Malcolm. Forte. Queria responder a pergunta do camarada Malcolm, que é realmente, né, por muitas vezes a gente acaba sendo levado a achar que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Essa é a ideia de realismo capitalista que colocam na nossa cabeça, né, de que não há alternativa, de que é o que tem para hoje, de que essa é a realidade que está diante de nós e a gente tem que aceitar isso. É claro que é fundamental também a gente entender que a gente vai ter muitos percalços pelo caminho. A gente vai ter muitos problemas ao longo do caminho e muitas vezes a gente vai ser levado a essa resignação. Eu acho que esse sentimento que o realismo capitalista produz é o sentimento de resignação, ou seja, de que a gente tem que parar, de que a gente tem que aceitar aquilo que está diante de nós. E realmente, sozinho é foda. Sozinho a gente realmente se resigna, porque sozinho a gente não muda a estrutura. Uma fonte de possibilidade de mobilização nessa direção, para que a gente entenda que não só há uma alternativa, como a gente vai construir essa alternativa, é a partir do momento em que a gente entende que a nossa luta é coletiva e a gente se cerca de pessoas ao nosso redor, a partir da organização política radical, partidária, para que a gente possa entender que essa força de mobilização é uma força de todos nós. Sozinho é realmente complicado, porque não é à toa, né, que todas as estruturas culturais, econômicas, sociais nos levam a um processo cada vez maior de isolamento, nos levam a um processo cada vez maior de separação de uns dos outros. A gente é cada vez mais sozinho, né? A gente é cada vez mais solitário, e não porque a gente escolhe, mas porque a gente acaba sendo obrigado. A gente é colocado para trabalhar durante muitas horas, para entender que o nosso lazer também é trabalho. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Tudo é geração de valor. A partir do momento que a gente consegue entender que o realismo capitalista, essa ideia, tem como objetivo fazer isso, qual que é a alternativa? A alternativa é a gente entender que, como, por exemplo, nesse espaço que a gente está inserido, isso aqui, novamente para reforçar, é um espaço dentro de um bairro bastante elitizado, dentro de um círculo social bastante restrito. Mas essas possibilidades de organização e de compartilhamento do sofrimento coletivo é possível de ser construído em vários lugares que não são centrais, como por exemplo nas periferias da cidade. Ou por que será que as igrejas neopentecostais fazem tanto sucesso dentro dos rincões das cidades? Porque são espaços de solidariedade, porque são espaços de reconhecimento do outro, porque são espaços em que as pessoas entendem que ali existe uma comunidade. E é justamente porque a gente está alicerçado, preso a essa comunidade, preso não num sentido arbitrário, mas a gente está preso porque a gente faz parte daquilo, inevitavelmente. A gente não escolheu nascer ali, a gente nasce ali.
Quando a gente entende isso, que o nosso trabalho é um trabalho coletivo, de comunidade, de prestar solidariedade aos nossos, a gente consegue estar dentro desses espaços e divulgar as nossas ideias. Por mais que a gente possa achar que a gente não vai alterar o mundo do dia para a noite, e não vai mesmo, né? A gente não promete isso, a gente não vai prometer enriquecimento da noite para o dia. Mas a gente sabe que é o primeiro passo em direção a ir na caminhada contrária a essa resignação. Porque é isso, um sonho que se sonha junto é um sonho que é possível, porque vai ter o trabalho e as mãos de todos nós nesse processo. Se a gente vai conseguir ou não, aí vai depender da forma como a gente trabalha, como a gente está inserido, como a gente está presente. Mas a gente não tem como saber isso. A gente não tem como cantar derrota antes de subir para o ringue. Só perde uma luta quem não sobe para lutar. Se a gente opta por não lutar, a gente já perdeu. Então é dentro do espaço coletivo que a gente pode diminuir esse sofrimento e perceber que esse sofrimento, ele não é uma obra do meu defeito pessoal enquanto Gustavo. Não sou eu que quero pouco, né? Não sou eu que não acordei 4:30 da manhã para ver live e tomar banho gelado. Não sou eu. Isso não é uma questão minha. Isso é uma questão de todos nós, que atravessa as pessoas de formas diferentes. Verdade. Mas existe um elemento, um eixo fundamental, um eixo que é comum a todos nós. E quando a gente passa a produzir, a partir da organização, a partir da nossa entrada, a partir da escuta, a partir de arregaçar a mãe, como o camarada falou, sair da universidade, sair dos espaços elitizados, sair da internet, a gente entende que esse espaço coletivo é o espaço onde a realidade acontece. É onde a coisa acontece, é onde a carne aperta, é onde a gente sente a contradição. A gente não tem como mobilizar as pessoas em direção a uma luta se a gente não está inserido na luta delas. Porque seria muito fácil eu chegar lá com minha síndrome de Salvador, ir lá e falar o que as pessoas precisam fazer. Afinal de contas eu tenho a palavra final. Não, isso não serve, isso não é para nós. E isso não produz nenhum tipo de sujeito que vá se propor a superar essa questão. Isso produz um seguidor. A gente precisa entender que é a nossa mobilização política, que é a nossa organização coletiva, que é a construção de um sentimento de solidariedade conjunta, comunitária, unida, com paciência que produz isso. Porque o sofrimento, quando ele é compartilhado, ele não deixa de ser sofrimento. Mas a gente percebe que ele não é da ordem individual. Se ele não é da ordem individual, significa que a gente tem alguma coisa para fazer. E aí a gente vai poder começar a poder brincar. E aí o céu é o limite. Porque só basta a gente estar organizado, mobilizado, e a gente, né, o lema da OJC, ousar lutar, ousar vencer. Eu acho que é basicamente isso.